Depois de 6 meses de trabalhos, a CPI da Saúde na Assembleia Legislativa termina as atividades sem apontar culpados para supostas fraudes descobertas durante a investigação. E como não houve consenso entre o presidente e os demais membros da comissão, foram apresentados 2 relatórios. As 104 páginas do relatório lidas pelo deputado Júnior Mock são resultado de 6 meses e meio de trabalhos da CPI da Saúde, que analisou mais de 70 mil documentos e ouviu quase 100 pessoas, como os ex-secretários de saúde da capital. Entre os focos adotados pela CPI, foram analisados, por exemplo, a humanização no atendimento, saúde indígena, tratamento oncológico, o sistema de agendamento de consultas online, o GISA, e terceirização de serviços de saúde. Aqui não dá para se afirmar que as terceirizações são antieconômicas para a administração, apenas que não há mapas detalhados de comparação para executar o serviço diretamente e executar por terceiro. Já durante o andamento dos trabalhos, pontos de divergência de documentação surgiram entre os integrantes da CPI. Na apresentação do relatório, nenhum dos ouvidos ou com possível participação em esquemas fraudulentos foi indiciado. Por que nós entendemos que não? No caso da CPI, na proposição de qualquer que seja o tipo de indiciamento, primeiro você tem que tipificar a conduta delituosa, item por item, nominar de cada um qual é a conduta, o que é que ele fez, em que dia, em que fato. Você tem que estar robustecido de provas para você propor o indiciamento. O deputado Amarildo Cruz apresentou relatório paralelo pedindo indiciamento de 8 pessoas por irregularidades no GISA, entre elas os ex-secretários de Saúde Leandro Mazina e Luiz Henrique Mandetta, e ainda do ex-prefeito Nelsinho Tradi. No meu entendimento, nós tínhamos elementos mais do que substanciais para fazer o indiciamento. O indiciamento não é culpar, eu não estou condenando ninguém, eu apenas estou dizendo aqui tem indícios fortíssimos de irregularidade. Fiz a minha parte. O relator justifica ainda que, embora a CPI tenha o poder de indiciamento, seu relatório não encontrou materialidade suficiente para isso. Agora cabe a outros órgãos, como o Ministério Público Federal, denunciar quem acreditar que tenha culpa na ineficiência e irregularidades em setores da saúde estadual. A CPI não condena ninguém. A CPI, ela indica aos órgãos competentes, apura todos os fatos, a documentação que está aí, uma série de documentos, a CPI relata e encaminha aos órgãos competentes. Aqueles 3 volumes de anexos têm documentos extremamente importantes que, com certeza absoluta, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, Controladoria Geral da União, DENASUS, Polícia Federal, para onde vai ser encaminhados esses documentos, se eles quiserem se aprofundar nessas investigações, eles com certeza vão ter elementos de sobra. Amarildo Cruz apontou em seu relatório paralelo que uma das empresas que compõem o consórcio Telemídia, responsável pela implementação do GISA na capital, descredencia totalmente o processo licitatório. Tem claros indícios de que foram fraudados. O documento do Banco dos Estados S.A. é uma carta-fiança de um banco que não existe mais. Tem elemento mais comprobatório do que esse? A principal das provas, qualquer um que milita no mundo do direito sabe disso. A prova documental é uma das principais das provas. Tem um documento oficial do Banco Central dizendo, olha, esse banco não existe mais. Em suma, é isso que diz o documento do Banco Central. Se isso não for uma prova farta e robusta para convencer da necessidade de se fazer o indiciamento. No processo de licitação, o que é que foi apresentado da CPI para dizer que o processo pode ser irregular? Uma carta-fiança, certo, de um banco que, segundo o Banco Central, esse banco teve uma falência decretada, foi suspendido, não teve autorização, na carta enviada à CPI. Agora, no momento que você apresenta, quem faz o processo de licitação, a carta-fiança é uma carta-fiança como de qualquer instituição. Então tem a carta-fiança, não estou defendendo não, mas isso ainda tem que ser averiguado com aprofundamento. Foi apresentada a questão em relação ao endereço da empresa, em função de que estava no contrato o endereço, aquele endereço foi constatado que não tem. Na votação dos 2 relatórios, Amarildo Cruz foi vencido por 3 votos a 0.
Lauro Davi, Eduardo Rocha e Onevan de Matos votaram pelo relatório de Júnior Mock. O relatório não saiu da forma como eu queria, eu discordei, apresentei um voto separado, mas fui vencido. Oficialmente o meu relatório não tem valor, até porque ele, na verdade, não foi o relatório aprovado pela comissão. Não é o relatório que retrata a posição da comissão.